galerinha do terceirão, que saudade! Hoje nós vamos começar nosso segundo bimestre, mas eu preparei uma aula hoje para a gente poder relembrar o que é cidadania, né? Porque nós vamos começar a trabalhar as formas de participação política e os movimentos sociais, né? Vai ser bem bacana. Então, nesse primeiro momento, eu vou conversar com vocês, né, que é muito comum dizer que somos cidadãos e devemos lutar pela garantia dos nossos direitos. Mas o que significa ser cidadão? E de onde vêm os direitos de cidadania? Vamos acompanhar a aula? Para começar, nós vamos conhecer a origem do conceito de cidadão. A primeira ideia de cidadão surgiu lá na Grécia Antiga, nas cidades-estados, como Atenas, e definia quem podia participar das discussões sobre os problemas da cidade. Essa participação era restrita aos homens livres, adultos, nascidos em Atenas e com posses. Portanto, a cidadania era restrita. Excluía-se mulheres, os jovens, as crianças, os estrangeiros e os escravos, que eram soldados capturados nas guerras. Passando pela Idade Média, esses direitos foram ignorados e vão começar a surgir a partir de 1688 com a Revolução Inglesa, onde uma lei chamada Bill of Rights estabeleceu que o rei inglês não teria mais poder absoluto e que o país passaria a ser governado por um primeiro-ministro escolhido entre os deputados eleitos do povo. Veja aí, né, a burguesia na crescente, não é mesmo? E querendo uma participação na monarquia. Nesse primeiro momento, muito poucas pessoas tinham direito de participar, votando para escolher os deputados. Contudo, a cidadania, assim como lá na Grécia Antiga, ainda era para homens livres, adultos e com posses. A Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, é um marco na constituição dos primeiros direitos de cidadania, os direitos civis. Nesse momento foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi a primeira a afirmar que todos os homens são iguais perante a lei. Contudo, apesar de afirmar essa igualdade entre todos, continuava a excluir as mulheres e os escravos dos direitos da participação política. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estende a liberdade e a igualdade de direitos até nos campos econômico, social e cultural a todos os seres humanos. De acordo com essa concepção universalista, os direitos das pessoas, os direitos humanos, estão acima de qualquer poder existente, seja do Estado, seja dos governantes. Falamos em direitos de cidadania e você deve estar se perguntando, que direitos são esses? Então, nós vamos enumerar os direitos que compõem a cidadania e a sua abrangência. Veja lá. Primeiro a surgir os direitos civis, liberdade de expressão, direito de ir e vir, direito à propriedade e direito à justiça. Depois, os direitos políticos, liberdade de aderir a sindicatos e associações profissionais, direito de votar e direito de ser votado. E por último, os direitos sociais, direito à educação, à saúde, ao transporte, à previdência social. Vamos pensar, né, na ordem cronológica do surgimento desses direitos. Os primeiros direitos a surgirem foram os civis, seguidos dos políticos e, por último, os sociais. Contudo, esses direitos não foram dados. Como vimos, os direitos civis surgiram após duas grandes revoluções, a inglesa e a francesa. Ou seja, foi necessário muita luta para que os indivíduos passassem a ter esses primeiros direitos. Como vimos também, esses direitos não foram dados para todos, já que a maioria da população era excluída da sua abrangência.
Através dos tempos, a extensão dos direitos de cidadania para as pessoas só foi conseguido através de muita luta e participação política. Como, por exemplo, as mulheres no Brasil só tiveram reconhecimento de seu voto em 1932 e na Suíça esse direito foi alcançado só em 1974. Pois é, vocês já devem ter percebido que não só a conquista, mas também a manutenção dos direitos pelo cidadão só se deu e ainda se dá através da participação política, seja através das manifestações reivindicatórias, seja através do exercício do voto em eleições, seja através das greves de trabalhadores. Agora que nós tivemos essa revisão, né, esse conteúdo sobre a cidadania e os direitos, vamos buscar fazer uma reflexão sobre o alcance desses direitos no Brasil, tá? Então nós vamos responder as seguintes perguntas. Todo brasileiro tem condições de vida digna? Os direitos cidadãos estão acessíveis a todos os cidadãos brasileiros? Gostaria que vocês justificassem. Em sua opinião, as manifestações que estão ocorrendo no Brasil são importantes para a conquista e a extensão de direitos de cidadania para todos? Bom trabalho para vocês!